Bem, muito já se foi dito sobre esse projeto. Eu acho que eu mesmo já escrevi diversos artigos sobre esse projeto e esse projeto demonstra uma total incoerência com aquilo que esse governo discursa e aquilo que esse governo pratica. A gente começa pelo discurso do governo federal, pela presidente Dilma, falando em transparência, falando em pessoalidade, falando em combate à corrupção, mas esse projeto vem justamente de encontro a todas essas informações, a todo esse debate que até hoje, a todas essas informações que são hoje praticadas e publicitadas pelo presidente do Brasil. A gente começa primeiro pela falta de um debate com todas as entidades em relação a esse projeto. Esse projeto foi concebido dentro da Advocacia Geral da União, sem qualquer participação das entidades, sem qualquer discussão em relação ao seu texto final. Inclusive, esse projeto vem em total afronta e contrariedade a um outro projeto que foi debatido sim dentro da AGU, que foi o projeto capitaneado pelo ministro Toffoli, que infelizmente não foi encaminhado ao Congresso Nacional naquele tempo, por quanto que à época ele foi alçado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então pode até falar que houve um debate à época do ministro Toffoli, mas não houve um debate à época do ministro Adams, o que demonstra a total falta de transparência, né? Numa época em que vivemos sobre a égide, né, da lei da transparência, da lei da informação, as entidades pediram acesso a esse projeto ele só foi levado ao conhecimento das entidades quando ele foi apresentado ao Congresso Nacional, ponto a partir do qual nós nós passamos a poder fazer a nossa intervenção no que tange as nossas críticas e possibilidades de aperfeiçoamento. E esse projeto ele já começa mal, né? A Constituição Federal de 88, ao meu ver, ela teve um grande avanço ao incluir entre as suas garantias fundamentais o concurso público, né? O concurso público foi eleito como a atividade necessária para averiguar a tecnocracia, a eficiência, a impessoalidade e o merecimento do ingresso dos agentes públicos no serviço público federal, estadual e municipal. Por que a Constituição fez isso? Porque ela queria eliminar o compadrinho e o clientelismo que existia antes da Constituição de 88, que não previa o ingresso no serviço público através do concurso público. E esse projeto ele permite que, ele equipara que pessoas de fora da AGU possam ocupar cargos em comissões e tenham todas as prerrogativas inerentes aos seus membros efetivos. Essa possibilidade, em conjunto com o que a gente diz, né, e prova, que é a total usurpação da independência técnica do advogado, na medida em que qualquer membro da Advocacia Pública Federal fica subordinado ao seu superior hierárquico imediato, e não estamos falando aqui advogado-geral da União ou Conselho Superior, porque já há previsão na atual lei complementar de que os entendimentos aprovados pelo advogado-geral da União ou pelo Conselho Superior têm efeito vinculante, então nem precisaria de qualquer dispositivo nesse sentido. Este dispositivo só vem chancelar aquilo que nós denunciamos, que é a retirada da total independência técnica do advogado público federal no que tange às suas manifestações perante a administração pública como um todo. Eu gostaria de fazer uma vinculação desses dois elementos, né? A falta de exclusividade aos integrantes da AGU, de exercerem cargos efetivos, o que já acontece com o Ministério Público, com a Defensoria e com a magistratura, que seria a única exceção à advocacia pública, e não há fundamento constitucional para ter qualquer tipo de exceção nesse sentido, provocaria uma elevada crise na AGU. Convenhamos, colocar um advogado sem demérito algum, um advogado privado, que na hipótese até da consultoria, o artigo nem determina como exclusiva função de advogado, que poderíamos ter uma advocacia sem advogados, e temos hoje o representante da Ordem
dos advogados do Brasil aqui, né, para falar justamente sobre esse ponto, né, como pode um bacharel em direito dizer o direito no órgão máximo jurídico da União. Não acho que seja uma política que busque a eficiência, não acho que seja uma política que busque a meritocracia. Mas, enfim, ter uma pessoa de fora do órgão podendo exercer essa posição de comando, nós temos um duplo problema, né? Por essa pessoa não ter um compromisso com o Estado brasileiro, um compromisso efetivo, um compromisso através do concurso público, e posso dizer isso até mais, porque houve uma pesquisa do IPEA que fala muito claramente que a eficiência do serviço público é maior que o serviço privado, e outra, que o concurso público elimina a corrupção no país, quer dizer, já há provas concretas de estudos científicos, né? E o fato de permitir que pessoas sejam superiores, pessoas de fora da carreira, sejam superiores hierárquicos imediatos de membros da AGU e possam, com seu posicionamento, exercer esse controle hierárquico da independência técnica do advogado, joga por água abaixo toda a estrutura, o arcabouço constitucional contemplado pela Constituição Federal. Um outro ponto muito importante de ser dito desse projeto é que esse projeto, de uma maneira geral, ele acaba hierarquizando todos os poderes da Advocacia Geral da União no Advogado-Geral da União, o que contraria todos os modelos de advocacia, ou a maioria dos modelos de advocacia de Estado praticado nos Estados brasileiros, em que temos órgãos de conselho superior com representações, se não paritárias, bem próximas das paritárias, no que se refere à representação da administração e da carreira, e assim já funciona em diversos estados e deveria também funcionar na AGU, mas o que a gente vê com esse projeto é justamente o contrário. Um projeto que concentra todos os poderes na mão do AGU, vide o exemplo da possibilidade do AGU exercer o poder sozinho, né, de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, né, daqueles processos em que sejam elevados ou avocados por ele. Não há qualquer critério específico para essa avocação, nem há qualquer critério específico para que o Advogado-Geral da União possa suspender a exigibilidade desses créditos tributários nesses casos. Não se defende aqui que não se possa haver esse poder, poderia até haver, desde que houvesse um conselho superior do órgão, com uma representação paritária, com uma composição que as entidades possam levar ao debate, né, e possamos debater e confrontar as posições do órgão que são encaminhadas para a Advocacia Geral da União como um todo. Por que isso? Isso é fundamental para a democracia, porque quem exerce as atividades lá no seu seio, né, sabe muito bem da realidade do órgão. Muitas vezes nós temos governantes, vamos dizer assim, né, e até representantes máximos de gabinete, que acabam não verificando a realidade dos integrantes da Advocacia Geral da União, que hoje exerce suas atividades sem uma carreira de apoio, né, sem o provimento de todos os seus cargos efetivos, né, e muitas vezes temos integrantes da Advocacia Pública Federal que tem que tirar xerox, que tem que pegar o seu carro e ir na comarca para pegar o processo, que tem que participar de audiência, como dito, né, pagando às vezes taxas do bolso, tirando xerox na comarca, né, na vara, na audiência, sem que tenha subsídios para isso. Na verdade, hoje há uma total inversão das atividades, na medida em que não há um investimento efetivo nas carreiras da AGU como um todo. Eu acho que eu vou terminar minhas considerações aqui, começando com uma fala do Nelson Rodrigues, né? Ele dizia que toda unanimidade é burra. Eu acho que hoje aqui ficou demonstrado, né? Porque a maioria, menos um, encampou o projeto de uma maneira, né?
Então, eu acho que está demonstrado aqui qual é o anseio das carreiras da AGU no que tange às propostas de alteração desse projeto de lei complementar. Percebemos que teve uma grande receptividade dos deputados, né, aqueles que fazem a lei e que têm o dever de extirpar do convívio, né, da lei, dos projetos, aqueles dispositivos que atentem contra o Estado Democrático de Direito, né, contra a Constituição. E nesse pormenor, como bem dito pelo deputado Fábio Tratti, foram trazidos diversos elementos, não elementos panfletários, mas elementos concretos, com informações, com conteúdo. Vídeo exemplo que nós trouxemos aqui o parecer do doutor Gustavo Benemboy, procurador do Estado do Rio de Janeiro, que tece diversas considerações, elencando inconstitucionalidades em alguns dispositivos presentes no PLP 205, que é isso que a gente espera que seja acolhido aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. Muito obrigado.